Queridas irmãs em Cristo, nós chegamos a mais uma mensagem pela transmissão do Instituto Vida para Todos, dentro do tema geral, Cristo, o centro conector da obra de Deus. A mensagem é de número 18, cujo título é Cristo é tudo em todos no novo homem. A leitura da Bíblia é Colossenses 3, de versículo de 5 até 11. Queridos irmãos, nós estamos todos muito alegres por tudo que o Senhor está fazendo. Na nossa época, eu não sei nem por onde começar, descrevendo tanta bênção que o Senhor tem nos dado. Temos ouvido tantas notícias boas, tantas boas novas, irmãos, por meio do que está acontecendo entre as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes e os nossos jovens, estão engrossando as fileiras do exército de jovens santos. Como eu falei ontem na Life Compact e com todos os comportores dinâmicos de todo o Brasil e também com a Fábrica de Vencedores, eu havia dito que Deus havia prometido para seu Filho, em Salmos de número 2, que Ele escolheu a Cristo como Rei sobre as nações, que daria para Cristo as nações por possessão. E por quê? Porque muito tempo atrás, Deus havia criado um dos principais dos anjos e lhe deu na criação, a perfeição na criação, tanto em sabedoria como em formosura. E esse anjo, que nós chamamos de Lúcifer, ele se orgulhou. Ele achou que ele era tão perfeito, que Deus precisaria dele para ser o vínculo, o elo de ligação entre o Criador e toda a criação. Todavia, em Salmos de número 2, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 2. Deus não o escolheu para esse elo de ligação. Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Irmãos, Lúcifer então, ele, por não ter sido o escolhido de Deus para fazer o elo de ligação entre a criação, o Criador e a criação, ele então se rebelou contra Deus. Ele queria estabelecer seu trono para ser igual a Deus. Deus então o lançou por terra. E ele foi lançado para fora da presença de Deus. Ele formou um reino chamado Reino das Trevas, que em Colossenses é conhecido como Império das Trevas, e ele desconectou o homem no Jardim do Éden, quando, por meio da serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, colocando dúvida na palavra de Deus, e fez com que Eva transgredisse a palavra de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao aceitar a oferta dessa serpente, o homem então se desconectou de Deus, que é a única verdade, a única realidade desse universo. E ao desconectar o homem da própria realidade, própria verdade, próprio Deus, o homem então caiu num vazio total,
numa vaidade total e caiu no reino da mentira do diabo e passou a viver debaixo do reino das trevas. E assim toda sorte de pecado entrou no homem, e a morte também entrou no homem e passou para todos os homens, e assim todos pecaram. Essa é a história triste da humanidade através da rebelião de Lúcifer. Mas aqui, então, em Salmos capítulo 2, versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, então este anjo, Lúcifer, que se rebelou contra Deus, porque Deus não o escolheu para ser o centro conector da obra de Deus, pelo contrário, Deus escolheu o seu Filho Cristo. E desde então ele tem atiçado, ele tem feito com que levantasse uma sedição, uma rebelião do reino, da terra, dos governos do homem contra o céu, contra Deus. Desde o governo de Nimrod, quando ele começou a reinar sobre a terra, e o seu reino começou por Babel, e que resultou numa Babilônia, e desde então todos os reinos desse mundo, irmãos, estão debaixo do governo de Satanás. Jesus, quando veio à terra, ele disse que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é o próprio Satanás. Então, irmãos, ele então lidera esse mundo e mantém esse mundo debaixo da sua escravidão, mantém esse mundo debaixo do pecado, debaixo de angústia, aflição, e o homem todo está doente, vive no meio das trevas. Mas, graças a Deus, Deus escolheu a Cristo como o rei sobre o seu monte Sião. E no versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse filho que Deus gerou foi gerado na ressurreição de Cristo. Ele não só ele era o filho unigênito de Deus como Deus, mas ele como homem foi gerado filho primogênito de Deus no dia da sua ressurreição. E no dia da sua ressurreição, ele foi glorificado por Pai, e ele foi o que? Entronizado e foi levado à destra do Pai. E não só isso, no livro de Hebreus, capítulo 6, nos mostra também que na sua ressurreição, Cristo foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e hoje ele está no céu. Ele é o sumo sacerdote no céu, servindo no verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas está nos céus. E o verdadeiro templo de Deus hoje está nos céus, o santuário de Deus. Então, queridos irmãos, a partir de agora, toda a nossa história é a história que acontece nos céus. E Deus precisava entregar o reino dessa terra, hoje usurpado, os reinos dessa terra usurpado por Satanás, ele precisa entregar para o seu filho. Então, queridos irmãos, em Salmo 110, versículo 3, como diz, Deus então cumpre a sua promessa, Deus, em Salmo capítulo 2, ele disse para o filho: filho, pede-me, isso está em versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então Deus fala para o filho: filho, pede para mim que eu vou te dar
as nações por herança. E certamente o filho pediu, né? E em Salmos 110, versículo 3, que eu vou ler em King James atualizada, né? Para melhor compreensão nossa, versículo 3, né? 110, versículo 3, que diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Irmãos, teu povo, quem é o teu povo? A igreja. Aqui é a igreja que luta pelo seu reino. Irmãos, embora o Senhor tem vários filhos de Deus na sua igreja, mas a grande maioria dos filhos de Deus está desapercebida. Está vivendo, irmãos, como todos vivem nesse mundo, né, entorpecidos ainda por esse mundo, não estão lutando pelo reino, mas Deus convocou, né, a igreja em Filadélfia. Deus convocou aqueles que lutam pelo reino em Sião. Então, o teu povo aqui, irmãos, é a igreja em Filadélfia. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Quando chegou o dia da convocação? Quando chegou a aurora. Que é a aurora? A aurora é pré-anúncio do raiar do dia. Quando despontam os primeiros raios de sol, já anunciando que amanhã está chegando. Mas a aurora, quando chega, a grande maioria das pessoas não percebe, somente os especialistas. E como nós percebemos que a aurora está chegando, irmãos, é pela palavra profética. Quando chegou em 2020, o Senhor falou essa palavra para nós, e nós percebemos que o Senhor está nos anunciando a chegada da aurora. E quando a chegada da aurora é a chegada da convocação. O Senhor falou: agora eu vou convocar a minha igreja. Então a igreja atendeu essa convocação e se apresentou, né, voluntariamente. Mas não só isso, como o filho pediu ao pai, e o pai então deu como um grande presente para o filho, para poder nessa era final concluir a vontade de Deus e reaver o reino, né, de Deus, para que o filho pudesse governar na era vindoura. Então Deus deu um exército de jovens santos para o seu filho. E como é formado esse exército de jovens santos? Está no versículo 3, né? Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Mas ele continua: nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Deus prometeu, o filho pediu, e Deus então hoje, na era final, Ele está fazendo cair como gotas do orvalho no seio da aurora os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, até nossas crianças estão caindo, irmãos, do nada. Não é obra humana. Toda vez que a Bíblia fala da bênção do céu, o orvalho, irmãos, não é fabricado por nenhum homem. Orvalho vem do céu. Só Deus pode mandar o orvalho. Por isso, irmãos, esse é um presente de Deus. Deus fez chegar, irmãos, vários jovens, adolescentes, pré-adolescentes, várias crianças, irmão, começaram a se formar esse grande exército fabuloso diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu estou muito contente. As coisas estão acontecendo até fora do nosso controle, porque é Deus quem tem controle. E, né, nós temos ouvido muitos testemunhos. Os nossos adolescentes, irmãos, que no outro dia era um adolescente emburrado, né? Sempre vivendo irritadamente,
né? Tudo está errado, nada dá certo na vida deles, né? Vivem ansiosamente, vivem, né? Culpando os pais, culpando tudo. E quando vem para a reunião, vem emburrado, porque o pai obriga, a mãe obriga. Às vezes vem por uma troca de favores. Se você for para a reunião, eu vou deixar você ver a televisão ou usar celular ou jogar videogame por mais tempo, e vem aqui e fica emburrado. Mas, irmãos, um dia o Senhor fez um milagre na vida dele. Eles descobriram o milagre, irmão, da imersão da palavra. E começaram a praticar a imersão na palavra. Começaram a amar a palavra profética. E de tanto fazer imersão, irmãos, a palavra começou a operar neles. E esse adolescente, irmãos, foi sendo transformado. Irmãos, esse adolescente ficou irreconhecível. Até seus pais não reconheceram mais ele. Irmãos, hoje está sendo uma coluna no exército de Deus. Irmãos, eu não estou falando de uma coisa teoricamente, mas estou falando de fato do que está acontecendo entre nós. Hoje, irmãos, nós temos aqui, né? Não me deixem mentir, né? Nós temos aqui o Fabiano. Cadê o Fabiano? Olha o Fabiano ali, ó. Cadê o Fabiano? Aonde está? Lá no fundo, ali, né? O Fabiano de Belo Horizonte, né? De repente, alguns pais que viviam de uma forma, um casamento desajustado, não é isso? E nem o pai nem reunia, não é isso? E era um casamento totalmente desregrado, e era até ruim os filhos adolescentes vivendo, participando daquele cenário todo, né? Às vezes até de agressão. Irmãos, de repente eles acharam que eles não tinham mais como cuidar dos filhos adolescentes, e entregaram um adolescente para o Fabiano. Fabiano, por favor, cuida, porque nosso casamento está um caos, não temos como cuidar dele. Cuida para nós. Irmãos, esse menino foi transformado. Esse menino, irmãos, não só foi transformado, levou o pai à salvação. E hoje a família toda está servindo ao Senhor. A irmã também se tornou uma adolescente cheia de encargo. Irmãos, isso eu estou falando apenas um exemplo. Temos muitos e muitos exemplos, irmão, acontecendo debaixo do nosso nariz. Irmãos, os irmãos que são líderes das igrejas precisam ser sensíveis ao que o Espírito está fazendo. Quando o Espírito vai para uma direção, nós temos que cooperar, nós temos que promover, nós temos que ir atrás, né? Vamos fazer com que, né, o Espírito tenha liberdade entre nós. Devemos ser esses canais para promover. E graças a Deus, irmãos, isso não está acontecendo somente em Belo Horizonte. Hoje, irmãos, essa casa de Fabiano se tornou casa de adolescentes, que muitos adolescentes, irmãos, embora não foram entregues para viver com eles, mas todo final de semana saem com eles, convivem com eles no final de semana, fazem comportagem, pregam o evangelho. Irmãos, chegou a juntar quanto? 39 adolescentes, irmãos, na casa de adolescentes num final de semana. Irmãos, é um negócio impressionante que o Senhor está fazendo. E a igreja em Belo Horizonte viu tudo isso acontecendo, e eles querem agora que os jovens também se envolvam nisso. Já estão procurando uma propriedade para alugar, uma propriedade de 3 andares, né? Para também, irmãos, uma faixa etária pouquinho superior, não é isso? Eles querem montar também uma outra casa ali, para que os mais jovens, né, de mais faixa etária maior, possam também participar dessa bênção toda. Irmãos, isso não está acontecendo só em Belo Horizonte, não. Isso, irmão, na Bahia, né? Quando o Senhor começou a mudar, fez uma virada na Bahia, Sergipe, os meninos pré-adolescentes começaram a mexer com as igrejas
Irmãos, incendiar as igrejas são os meninos de pré-adolescentes de 13, 14, 15 anos, não é isso? 12 a 17 anos, começaram em Dias d'Ávila. Hoje o fogo alastrou-se para Santo Amaro, Lauro de Freitas, Camaçari, né? Pegando fogo. Irmão, esse final de semana, Queimada, Cansanção, bom, aí se alastrou por aí. E eu vi que também em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, também esse final de semana teve um grande evento de adolescentes ali, não é isso? Irmão, isso está acontecendo em todo lugar. Nós temos o fogo de adolescente pegou lá no norte, vocês sabem, São Luís, Maranhão, né? Ali aquela região, né? No sul, em Foz do Iguaçu, Cone Sul, Cambé. Ó Senhor Jesus, ninguém segura mais. Por isso no começo da mensagem eu falei, eu não sei nem por onde começar, irmãos. Não sei por onde começar a relatar essa bênção. Eu queria que a igreja soubesse disso. Hoje, irmãos, esses meninos estão mudando o estilo da nossa reunião. Eles estão bagunçando tudo as nossas reuniões, que era tudo convencional, Nossas reuniões começavam assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Marcados 9h30, começava 9h40, 9h50, né? E arrastado. Hoje não, marca 9h30, 8 horas, 8h30, né? Os meninos já estão aí fazendo grito de guerra, né? Ó Senhor Jesus. Estamos pegando fogo já, né? Os irmãos adultos têm que entrar nisso também, vamos entrar, né? Ó Senhor Jesus. E eu soube, né, que, por exemplo, o SEAP lá em Feira de Santana, irmãos, esses meninos aí estão fazendo pegar fogo ali, SEAP, e os irmãos preocupados ali com a vizinhança. E agora? Barulho, né? Estão perturbando a vizinhança. Aí de repente não deu outra, né? O vizinho, né, o Dinho? O vizinho chegou e reclamou, né? Ele reclamou: vocês estão fazendo muito barulho aqui. Aí depois a esposa veio logo em seguida dizendo: não liga para ele não, ele está gostando, na verdade. Aí não deu outra. No outro dia, né? Vocês foram perguntar para ele se está atrapalhando. Ele falou: não está mais atrapalhando não, eu estou até gostando, né? Aí no outro dia ele apareceu no portão. Aí eu fiquei meio preocupado, Senhor, o que fazer agora? Aí cheguei próximo a ele e disse: não, eu vi mais de perto. O homem apareceu no portão. Aí o irmão falou: e agora, hein? Agora acho que ele vai reclamar mesmo, né? Ele chegou lá no portão e falou: o senhor tem, né? Tudo bem com o senhor? Não, eu só cheguei aqui no portão para poder acompanhar mais de perto. E tem um casal aonde? Em Santo Amaro, na Bahia, né? Santo Amaro não é o bairro de São Paulo, tá? Santo Amaro, na Bahia, terra do Caetano Veloso. Agora a terra da igreja em Santo Amaro. É um casal, reúne a vida da igreja há muito tempo, né? Muito tempo, daqueles antigos, né? E com a pandemia deixaram de vir para a reunião presencial. E quando terminou, né, a pandemia, continuava não vindo. Aí os irmãos preocupados, correndo atrás dele, falou para o marido, não, estou bem assim. Depois foram falando com a esposa: não, eu também estou bem assim, tal, bem. Até que um dia marcaram uma reunião do grupo familiar na casa deles. Aí foram os adolescentes, né? Aí bagunçaram tudo. Aquela alegria, né? Grito de guerra, imersão na palavra, né? Irmãos, aí esse casal olhou assustado, mas pouco a pouco ele falou assim:
As reuniões da igreja estão assim agora? Estão assim? Eu vou voltar. Irmãos, graças ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo. Se no ano de 2022 o Senhor já andou tão aceleradamente, o Senhor fez virada, né, em várias regiões da terra, fez a virada um país inteiro, a Colômbia, fez uma virada na Bahia, Sergipe, o Salvador, que é difícil de virar, não é isso? Ninguém acreditava que ia virar, né, Roque? Cadê o Roque? Hã? Foi para o banheiro já? Era tão difícil de virar, não é isso? Mas o Senhor conseguiu virar, né? E ano 2022. Aí o Senhor virou Equador, o Senhor virou Bolívia, o Senhor virou, graças ao Senhor, a região 1, né? Estão aqui, né? Hein, Adriano? Região 1. E quem mais? Interior de São Paulo. O Senhor virou, né? Irmão, sem falar nisso, irmãos, a nossa entrada dessa nova maneira no continente africano. E como fruto desse trabalho, irmãos, estão aqui os irmãos de Congo, Moçambique. Cadê? Moçambique, levanta. Estão aqui. De Quênia. Cadê o Quênia? África do Sul. E vários outros irmãos que ainda estão espalhados por aí, sendo... Madagascar está no SEAP, né? E Uganda também. Irmãos, o Senhor fez grandes coisas em 2020. E esses países, irmãos, estão, graças a Deus, estão percebendo que esse caminho é o Senhor que nos deu. E é o caminho do Espírito. Porque eles também estavam sofrendo, irmãos, com a maneira convencional da vida da igreja. De uma maneira, sabe, não era muito produtiva. Não posso dizer totalmente improdutiva. Não era muito produtiva. E a coisa ia demorar muito para trazer o Senhor de volta. Eles também estavam agoniados, né? Mas graças a Deus, irmãos, quando eles viram a obra do Espírito, né, eles são alegres demais aí, né? Estão muito alegres. Né, já falei na semana passada, só em Congo, né? Só em Congo, irmãos, a comportagem no SEAP recém iniciou em quanto? 2 meses? 3 meses? 3 meses do SEAP, irmãos, eles já semearam 2.600 livros, mas isso já é da semana passada, hoje já deve ter sido mais. Irmãos, eles mesmos estão, pela comportagem, já tem $5 mil para investir para reimpressão de livros, para continuar nesse trabalho. Isso está acontecendo em Angola, vai acontecer no Quênia, né? Uganda, irmãos, em Madagascar, África do Sul, isso vai acontecer, irmãos. Isso é o que o Senhor fez em 2022 e continua fazendo. Mas em 2023, irmãos, o Senhor vai fazer muito mais. Muito mais, irmãos, não só no exterior, né? O Senhor está fazendo na Austrália, o Senhor está fazendo em Porto Rico, né? O Senhor está fazendo na América do Norte, no México, né? O Senhor está fazendo, irmão, na América Central e Caribe, vão para a Colômbia para serem aperfeiçoados. E Timor-Leste logo chegarão as pessoas para serem aperfeiçoados, para nós entrarmos na Ásia. Nós já temos pessoas dispostas a trabalhar na Coreia nessa nova forma. Irmão, o Senhor vai fazer grandes coisas em outros continentes, mas também entre nós, irmãos. Entre nós. Que grandes obras entre nós, irmãos, é através desse exército. Não despreze a pouca idade desses adolescentes, pré-adolescentes que o Senhor está usando, porque eles estão incendiando a igreja. Um irmão de Contagem, né, Edmar? Né? Você falou, né? Anteontem. Irmãos, graças ao Senhor, às vezes nós desprezamos, né? Esses adolescentes, pré-adolescentes são fogo de palha. Você logo vai apagar. Irmãos,
Graças a Deus, como é que quem tem experiência de acender um fogão a lenha na fazenda? Quem tem experiência de acender? Você não começa com gravetos, não começa com palha, não começa com folhas secas, né? E coloca junto de uma tora, porque você não faz a tora pegar fogo, e as toras são adultos, é difícil pegar fogo, cheio de conceitos, não é isso? Para uma tora pegar fogo, irmão, precisa de gravetos. Mas quando a tora pegar fogo, sustenta o fogo. Então o Senhor está usando os gravetos para fazerem as toras pegarem fogo. Por isso as toras não demorem, viu, para pegar fogo, tá? Não demorem. Irmão, ano de 2023, irmãos, esse vai ser o trabalho do Espírito. Vamos mudar totalmente, irmãos, até a forma de reunir, nossa maneira de viver a vida da igreja. Irmão, nossa vida da igreja, irmãos, é amar a palavra, imersão na palavra e obediência à palavra, ser simples e obediente. E nós vamos, irmãos, ser simples e obedientes, nós vamos, irmãos, revolucionar a vida da igreja, a pregação do Evangelho e alcançar muitas pessoas para o Senhor. Eu estou preocupado com a mensagem já. Como é que eu faço, né? Irmãos, mas eu não posso deixar, né, não posso deixar de comentar Isaías 42. Ontem o Senhor nos deu, não é isso? Nos deu na Fábrica de Vencedores essa palavra. Eu tenho que comentar com toda a igreja. Isaías 42, Isaías 42, irmão, mostra o que está acontecendo. O que está acontecendo? Irmão, quando o Senhor Jesus, Ele veio pela primeira vez para realizar a obra da redenção, para Deus poder nos tirar da perdição eterna, perdoar nossos pecados, realizar a eterna redenção, para nos trazer de volta para Deus. Ele veio de uma forma. De que maneira ele veio na primeira vez? Versículo 1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Deus faz questão de mostrar isso para Satanás. Cristo é o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Gentios, quem são? Somos nós. Então, irmãos, o evangelho não é somente para os judeus. Promulgar o direito é promulgar a verdade. O homem perdeu a realidade, desconectou-se de Deus, mas agora Deus mandou o seu escolhido para promulgar o direito, promulgar a própria verdade. Mas ele, na primeira vez quando ele veio, irmãos, ele não clamou, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele veio mudo, ele veio calado, ele sofreu toda sorte de injúria, toda sorte de sofrimentos, mas ele não abria a sua boca. Ele veio como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não esmagará a cana quebrada. Ele encontrou aqui na terra, irmãos, só cana quebrada. Todos os homens estavam quebrados, todos os homens estavam enfermos, estavam doentes, sofrendo dessa escravidão do pecado. Mas ele não apagou a torcida que já estava fumegando, soltando fumaça, porque já estavam no fim. Ele não pisou em cima, ele não acabou. Pelo contrário, ele promulgou o direito. Não desanimará, porque a obra, irmãos, dele era muito difícil e tinha que vencer contra tudo e todos. Veio aqui no território do inimigo,
né? Nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Vou ler: as terras do mar aguardarão a sua palavra. O que são as terras do mar? As terras do mar são as nações, são gentios, somos nós, né? Não, aqui não se refere à terra que é Israel, mas as terras do mar referem-se aos gentios, às nações. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Ele formou a terra e a tudo quanto produz. Irmãos, eu gosto demais desse versículo. Deus, ele estendeu os céus para poder existir a terra, né? Os céus são para a terra, e ele formou a terra para quê? Para produzir para ele, produzir para fazer a sua vontade. Então, irmãos, a terra não é para nada, a terra serve para produzir para Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã aqui na terra improdutiva. Precisamos fazer a terra produzir para o Senhor, né? Que dá fôlego de vida ao povo que nela está. Quem é o povo que está na terra, que sabe que tem o fôlego de vida? O que é fôlego de vida? É o Neshama que Deus soprou nas narinas do homem quando criou. Então, irmão, Deus criou em você um espírito humano pelo seu sopro, pelo fôlego de vida. Então Deus sabe que existe na terra pessoas que sabem que tem fôlego de vida e que vivem na terra. Em outras palavras, são pessoas que vão produzir na terra, não vivendo pelas coisas da terra, vão viver pelo fôlego de vida. E o Espírito aos que andam nela. Quem anda na terra, irmãos, tem que viver pelo Espírito, não viver pelas coisas que se veem. Irmãos, é assim nós vamos ser produtivos. Por isso, irmãos, esses adolescentes estão experimentando, através da imersão na palavra, essa mudança. Os adolescentes estão descobrindo o caminho produtivo, estão produzindo para Deus através da imersão na palavra. Será que nós, os adultos, vamos ser tardios em também praticar esse caminho? Nós também não podemos, irmãos, entrar pelo caminho da imersão na palavra? Você tem um papelzinho aí da imersão na palavra hoje, não? Tem um papelzinho? Todo dia você pode imprimir. Os irmãos até nos facilitaram, né? Nós podemos imprimir uma folha de cada dia da semana, né? Você vai virando todos os dias da semana. Aquilo é só colinha durante o dia, né? Então, irmãos, você pode, quando vê que você volta a viver pelas coisas aqui da terra, você puxa o papelzinho e começa a fazer imersão de novo. E quando você começa a fazer imersão na palavra de novo, a palavra te leva para o céu, né? É a escada, Cristo é a escada que te leva para o céu. Aí você então volta de novo para a esfera celestial. Irmãos, isso serve para os adolescentes, não serve também para os adultos? Ah, mas eu não faço comportagem todo dia. Não tem problema. Não, eu trabalho o dia inteiro. Ué, você não pode fazer no seu trabalho? Não é isso? Você vai ter uma reunião daqui a 5 minutos. Você não pode dar uma paradinha? Pega o papel, começa a fazer imersão, pode ou não pode? E você vai viver na outra esfera, tá? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei. Bom, eu não vou ler por causa do tempo aqui, ó Senhor Jesus. Tanta coisa aqui. Versículo 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Irmãos, essa é a nossa missão. Tirar os cegos, irmãos, das trevas. Tirar da prisão, irmãos, os que vivem nas trevas. Eu, o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois eu não darei a ninguém.
né? Não daria a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, irmãos. Já hoje, irmãos, Cristo já veio, já realizou a redenção eterna, Ele já veio, já gerou a sua igreja. Irmãos, já passamos pelos 20 séculos da história da igreja, muitos séculos de degradação. Irmão, o Senhor não pode mais esperar por mais tempo. E chegamos no momento da aurora. Estamos na era final. Irmãos, vamos dar esse prazer para o Senhor de encerrar essa era fazendo a sua vontade. Finalmente, vamos dizer para o Senhor: Senhor, aqui tem um grupo de pessoas que quer dar para Ti, Senhor. O Senhor pode contar conosco para encerrar essa era, para a terra produzir agora a Tua vontade. Vamos fechar essa era e trazer o reino de Deus aqui de volta, né? Nós, ó Senhor Jesus, e novas coisas eu vos anuncio. Que são essas novas coisas, irmão? É a nova aliança, é um novo homem que se criou. Nós estávamos todos no velho homem, vivendo de uma maneira velha. Até mesmo, irmão, a igreja ainda, de um lado era uma nova criação, mas ainda vivia uma vida do velho homem. Irmãos, agora está na hora de mudar, né? E antes que sucedam, eu vou lá, farei ouvir. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, o Senhor quer, versículo 10: cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra. Irmãos, vamos começar a cantar um cântico novo, né? Esses gritos de guerra, né? Um louvor novo, irmãos, tudo novo agora, né? Vós, né? Até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós as terras do mar e os seus moradores, irmãos, que todos os continentes agora, irmãos. O Senhor está querendo que todos os continentes hoje vivem nessa realidade. Desde o continente africano, norte-americano, sul-americano, irmão, europeu, né? Ásia, continente da Ásia e também Oceania, irmãos, em todos os cantos da terra, irmãos, vão viver dessa maneira nova, né? Alcem a voz o deserto, principalmente América do Sul. Nós somos o deserto. Agora vamos levantar nossa voz. Alcem a voz, e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Quedar era um lugar, irmãos, desprezado, né? Onde, né, tem aquela mulher morena do livro de Cantares, né? Eu sou morena, porém formosa, né? Ela põe culpa no sol, porque o sol me queimou, né? Porque, irmão, nós éramos todos, irmãos, essa mulher de Quedar, mas agora o Senhor mudou a nossa sorte, né? Nós podemos, irmãos, exultar, né? Os que habitam nas rochas clamem do cimo dos montes. Irmão, nós podemos dar honra ao Senhor, dê honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Terra do mar, terra dos gentios, das nações. Vamos anunciar a glória do Senhor. Aí versículo 13, maravilhoso: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Na primeira vinda, irmãos, ele veio como uma ovelha calada, né? Muda, levou todo sorte de pancadas, né? Todo tipo de sofrimento, ele sofreu calado. Mas agora, irmãos, agora não. Agora está na hora, irmão, de virar o jogo. Ele veio para tomar posse do seu reino. Ele já tem um exército de jovens santos. Deus Pai deu para ele esses jovens santos. Vamos virar o jogo. O Senhor sairá como valente. Ele despertará o seu zelo como homem de guerra. Agora ele despertou-se, irmãos, como homem de guerra. E clamará. E não ficará mais calado. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Ninguém segura
água. Amém. Ó Senhor Jesus. Ontem o inimigo de Deus, ele viu um pouco dessa força, tanto na região de Campinas, como em todas as regiões da terra. Muitos saíram. Irmãos, o Senhor deu uma demonstração da força que tem. Ó Senhor Jesus, por muito tempo me calei. O Senhor por muito tempo se calou. Estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente. Uma mulher que está para dar à luz, dores de parto. Nessa hora, irmãos, ela não vai dizer: eu não posso gritar, é falta de educação gritar. Não, quem está para dar à luz sentindo dores é para gritar, porque o filho varão nascerá. Os vencedores surgirão com o grito. Por isso, irmãos, quando a mulher grita, é para gritar, porque os vencedores sairão, surgirão. Pode gritar, viu? Pode gritar. Mas esse grito vai ser tão desesperador, irmão, tanto, ó Senhor Jesus, ele diz assim: ao mesmo tempo ofegarei. O grito é ofegante, né? Ofegarei e também estarei esbaforido. Ó Senhor Jesus, chegou essa hora, amém. 2023 é chegada essa hora. Deus não se conterá mais. Ele vai gritar, a igreja vai gritar junto com ele. Irmãos, no meio desses gritos haverá um parto. Vai nascer o filho varão. Vão nascer os vencedores. Os adolescentes que outro dia estavam indo, irmão, na direção da morte. Mas hoje, irmãos, estão por esses gritos, esses adolescentes estão entrando pelo caminho do filho varão. Ó Senhor Jesus, os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Deus vai tirar todos os obstáculos para a igreja avançar. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Nós éramos cegos e agora nós estamos sendo guiados por um caminho que ninguém conheceu, na verdade. Em toda a história da igreja, irmãos, não houve esse momento como nós estamos vivendo agora, né? Guiarei por cegos por um caminho que não conhece, falo-os-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante ele e os caminhos escabrosos planos. O Senhor está tornando planos. Vocês sabem que esse caminho que nós estamos trilhando, que vocês adolescentes ontem saíram para pregar o evangelho, posso orar por você? Vocês sabiam que muitos antepassados nossos tentaram fazer isso, foram mortos? Foram mortos os valdenses que tentaram fazer comportagem, mostrando a palavra pura de Deus, e era proibido por Papa de o homem leigo ter acesso à palavra de Deus e muito menos divulgar a palavra de Deus. Irmãos, muitos pagaram com sangue, eles morreram, os caminhos eram escabrosos, mas o Senhor tornou o caminho plano para nós. Nós temos essa liberdade hoje, ir para a rua. Posso orar por você e fazer a comportagem? Senhor Jesus, essas coisas lhes farei e jamais os desamparareis. Irmãos, inimigo de Deus não dorme, ele não está contente com isso, ele quer fazer de todo jeito, irmãos, para nos fazer parar. Mas, irmão, o Senhor não vai nos desamparar. Não vai nos desamparar, né? Ó Senhor Jesus. Bom, eu tenho que entrar na mensagem. Vamos lá para Colossenses 3. Senhor Jesus.
Irmãos, tudo que eu falei, na verdade, é da mensagem. Por quê? Porque isso que nós estamos experimentando, irmãos, é a realidade de quem vive lá do alto, né? Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmão, tudo que eu relatei até agora é de quem vive buscando as coisas lá do alto. Amar a palavra profética é buscar as coisas lá do alto. Fazer imersão na palavra é buscar as coisas lá do alto, não é? Obedecer a palavra é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Nós não oferecemos mais, irmãos, como homem natural, mas resistência à palavra, resistência a Cristo. Cristo hoje é cabeça, Cristo é quem manda, Ele tem controle de tudo. Nós estamos aqui na terra, irmãos, é para produzir para Ele, né? Pensar nas coisas lá do alto. Coloca a sua mente nas coisas lá do alto. Como? Irmão, no passado, né, eu que era jovem, precisava viver uma vida santa para Deus. Não posso cair, né, nas concupiscências da carne, na sensualidade, né, nas paixões da mocidade. Eu tenho que aprender a pensar as coisas lá do alto. Então de manhã eu fazia oração matinal, estava cheio do Espírito, pensando nas coisas lá do alto. Mas, irmão, logo durante o dia vem as ocupações, vem os afazeres, não é isso? Vem o estudo, vem o trabalho e tal. Irmão, nós vivemos o dia todo longe. Aí quando chega no final da noite, puxa vida, eu que queria pensar as coisas lá do alto, não consegui, né? Preciso me voltar. Irmãos, graças ao Senhor, hoje os adolescentes descobriram o caminho. Que caminho que eles descobriram? Imersão? Eu vou perguntar para o Fabiano: Fabiano, quantos anos que o Senhor entregou para você cuidar desses adolescentes? 4 anos. Os primeiros adolescentes começaram a aparecer na sua casa. 4 anos. Nesses 4 anos, quantas palestras você deu para eles, para ajudar eles? Quantas mensagens você deu para eles? Nenhuma. Não é mais a maneira antiga de trabalhar. Ele não deu nenhuma mensagem para ajudar as crianças, os adolescentes. Não deu nenhuma palestra para ajudar os meninos. O que ele fez, irmãos? Ele colocou esses meninos em contato com a palavra profética. Ele colocou esses meninos para fazer, acredite, transcrição das mensagens. Ele fez com que esses meninos ouvissem e fizessem transcrição. Ele nos contou, irmãos, esse celular sempre foi uma ferramenta, né, que nos atrapalhou para cuidar dos adolescentes. Tanto é que houve algumas conferências de geração santa que, né, os monitores tomavam o celular dos meninos, porque isso aqui estava atrapalhando. Mas agora o Fabiano descobriu que não adiantava tomar o celular deles. Ele falou: vamos fazer celular trabalhar para nós. Aí os meninos usam o celular para fazer transcrição. Eles são muito rápidos, muito rápidos. Termina uma mensagem, irmãos, 7 minutos depois já estão entregando transcrição. São muito rápidos. Irmão, isso salvou os meninos. Amor à palavra profética, imersão, transcrição, né? E obediência à palavra. Isso os tornou obedientes. Irmãos, mudou a vida desses meninos. Irmãos, se a gente descobrir esse caminho, nós podemos de fato pensar nas coisas lá do alto, praticando isso. Você não precisa se esforçar o dia todo, precisa pensar. Irmãos, se você fizer a imersão, e todo o tempo, irmãos, você está imergindo nessa palavra, você está colocando a mente nas coisas lá do alto, a mente no Espírito, a mente na palavra. E o Senhor durante o dia vai manter você na esfera lá do alto. Não é mesmo, irmãos? Vamos aprender com os meninos? Aí, irmãos, versículo 5 tem que continuar. Versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, aqui Paulo quer nos mostrar quão terrível, irmãos, quão terrível se a gente não mudar de esfera, se a gente permanecer insistindo na velha maneira.
Irmãos, na maneira religiosa, né? Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. Irmãos, se você continua sendo dominado pela sua natureza terrena, é muito difícil você sair desse ciclo vicioso. Porque na natureza terrena, irmãos, tem dois níveis, né, de coisas terríveis. O primeiro nível é coisa grosseira, né? Aqui diz assim: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, irmãos, se você insiste a usar a velha maneira religiosa, tentar se livrar de você não viver mais pela natureza terrena, você não vai conseguir. E se você não conseguir, essas coisas continuam te puxando para baixo, como a lei da gravidade, que vai puxar todos os objetos aqui para baixo, ó, puxa para baixo, né? Então, irmãos, se a gente não conseguir vencer a lei da gravidade, nós fatalmente caímos nisso. Não é pelo ascetismo que você vai vencer, não é pelo gnosticismo que você vai vencer. Irmãos, nós já morremos com Cristo. Mas como vamos trazer essa realidade no nosso dia a dia? Como não cair nessa natureza terrena? Irmãos, a solução para isso, irmãos, é a cruz. Cristo já crucificou, né, o mundo, né? Gálatas 6,14. Abra sua Bíblia em Gálatas 6,14. Ó Senhor Jesus, mas longe esteja de mim gloriar-me. Irmãos, não sou eu que consigo vencer o pecado, não sou eu que consigo vencer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é, irmãos, a idolatria. Para mim é a cobiça. A cobiça, irmãos, é a isca que Satanás lança para o homem cair no pecado. Então é a isca, tá? Então, por isso, irmãos, como vencer essas coisas, irmão, na natureza terrena? Irmãos, Cristo, né, o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, quando falo o mundo, é o cosmos. Esse cosmos inclui, né, as coisas terrenas, não só o pecado, a carne, mas também, irmãos, todos os bens que você tem no mundo, as riquezas que você tem no mundo, as vantagens que você tem no mundo, o conforto que você desfruta, os prazeres do mundo, irmãos, tudo está crucificado. Irmãos, quando eu viver essa realidade que está na palavra, que os adolescentes descobriram, fazendo imersão, irmãos, eu vou estar livre desse mundo, porque na palavra está a realidade, né, de eu me livrar da natureza terrena. Então, quando o homem se desconectou de Deus, em sua queda surgiu-se um grande vácuo, e nesse grande vazio dentro do homem, fez com que o homem corresse atrás das coisas que o príncipe desse mundo oferece para preencher esse vazio. Irmãos, por isso o mundo é perigoso, porque o mundo virou uma opção para o homem que está com um vazio dentro de si, que não sabe como preencher. Satanás então lança a isca. Olha, no mundo está cheio de coisas para você preencher esse vazio de si. Quem criou esse vazio, irmão, é o próprio Satanás. E ele usa, né, essa necessidade de preencher esse vazio que todo homem tem. Ele atrai com a cobiça das coisas do mundo. Ele oferece o quê? Prazeres do pecado. Ele oferece até cultura. Ele oferece até a educação. Ele oferece o quê? Ele oferece riquezas. Bom, o homem que não corre atrás do dinheiro, e o dinheiro compra conforto, o dinheiro compra poder, o dinheiro compra todas as outras coisas. Então o homem bobinho, né, para tentar preencher esse vazio, o homem corre atrás desse mundo. E não vi nenhum homem preencher com essas coisas.
ficar satisfeito, ninguém. Até mesmo o rei Salomão, que ele tinha tudo nesse mundo, irmãos, ele tinha tudo nesse mundo. Ele pediu sabedoria para Deus, lhe deu sabedoria. Ele tentou preencher com trabalhos, ele fez muita coisa, fez trabalho, não preencheu. Ele tentou buscar o quê? Conhecimento, e o conhecimento só lhe trouxe enfado, né? Ele buscou o quê? Muitas realizações, construiu pomares, plantou jardins, né? Ele teve muitos servos, muitas servas. Ele buscou, através de prazeres e alegria, mulheres, né? Nada disso preencheu. Irmãos, ele é o exemplo típico de que Satanás é mentiroso. Ele põe um mundo na frente do homem, para o homem buscar as coisas do mundo, para tentar preencher, mas o mundo não preenche o vazio do homem, só faz cair na cilada do diabo. Por isso, irmãos, o homem está fadado a viver pela natureza terrena, não tem outra saída. Por isso, irmãos, o homem vive no meio da pecados mais grosseiros: prostituição, imoralidade, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Por exemplo, a avareza. A avareza é o que? O Senhor Jesus nos mostrou no livro de Mateus, vocês se lembram? Versículo 6, capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores: ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Essa palavra grega riqueza é mamon. Mamon, na verdade, é um deus das riquezas, é um ídolo. Então, quando você ama a riqueza, ama o dinheiro e serve o dinheiro, correr atrás do dinheiro para enriquecer, irmão, você está servindo, você está idolatrando, você está adorando um ídolo. Esse ídolo é ídolo da riqueza, mamon. Por isso, irmãos, nós hoje, né, eu tentei explicar alguma coisa. Por exemplo, impureza. O que é impureza? Impureza em grego é porneia, e imoralidade sexual, ou imoralidade é pecado contra o próprio corpo, pois isso está em 1 Colossenses 6, dá uma olhada, vamos ver até onde conseguimos chegar. 1 Coríntios 6, versículo 18, que diz assim: fugir da impureza, impureza aqui é porneia, imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Por exemplo, né, você roubou um lápis, né, da sua empresa, tá? Então isso é, você cometeu um pecado fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então é muito sério. Você peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não deixe Satanás destruir o seu corpo. Principalmente vocês adolescentes, vocês jovens, né? Guardem-se disso, porque Satanás quer destruir o seu corpo, né? E inutilizar você para a vontade de Deus. Então, a avareza ou cobiça, como eu já disse, irmãos, é uma isca para atrair e seduzir o homem. A nossa alma caída, irmãos, é muito facilmente cai nessa isca. E quando a cobiça é concebida, dá à luz ao pecado que gera a morte. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vocês podem ler em casa. Então, a cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Quando Deus se agradou de Abel e suas ofertas, não se agradou de Caim e suas ofertas, Caim então cobiçou. Caim cobiçou querer ter sido aceito por Deus, mas é seu irmão que foi aceito por Deus. Ele cobiçou isso, ele não obteve. Então ele teve inveja e teve ódio, e que resultou em homicídio, tá? Então a cobiça
é a raiz de todos os problemas de relacionamento com vistas a danificar o homem para a edificação de Deus. Irmãos, a avareza, o que é a avareza? A avareza é obter a qualquer custo aquilo que eu desejo ardentemente. Eu quero uma coisa, eu pago qualquer preço para obter. Irmãos, isso é avareza. Esse é o princípio da idolatria, porque o homem passou a fazer sacrifícios a ídolos para obter benefício pessoal, para obter aquilo que ele tanto quer ganhar. Mas, irmãos, Romanos 6 nos mostra que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Vamos lá para Romanos 6? Nós já lemos isso, né? Ó Senhor Jesus, versículo 3 diz assim: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados, né, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Porque se fomos unidos com ele na morte, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Irmão, não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do velho homem. Nosso velho homem, irmão, já foi crucificado com Cristo. Por isso hoje, irmão, nós vivemos na esfera da ressurreição. Vivemos em novidade de vida. Mas na prática, quem que nos leva para a esfera da ressurreição? A imersão. A imersão. Imergindo na palavra. Amando a palavra profética. Imergindo na palavra a todo instante. Irmão, nós somos levados a viver na esfera celestial. Ó Senhor Jesus. E nós podemos, né, por isso que Colossenses 3:1, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Devemos pensar nas coisas lá do alto, né, não mais nas coisas aqui da terra. Pela imersão, irmãos, sem esforço, nós conseguimos viver nessa esfera lá do alto. Irmão, isso está salvando nossos adolescentes, está salvando nossos jovens, porque não pode nos salvar toda a igreja, irmãos. Vamos viver nessa outra esfera. Ó Senhor Jesus. Eu vou pular essa parte. Vamos voltar para Colossenses. Colossenses 3. Senhor Jesus. Colossenses 3, vamos dar continuidade, né? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, Romanos 1, eu mostrei muito para vocês. A ira de Deus é contra toda impiedade, toda, né, a injustiça. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Irmão, nós vivíamos nelas. Mesmo antes da conversão, nós já vivíamos nessas coisas. Mas depois da conversão, na vida da igreja antiga, por muito tempo nós também vivemos nelas. Nós não conseguimos nos libertar dessas coisas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Irmãos, agora vem o segundo nível, né, da conduta do velho homem. O primeiro nível da conduta do velho homem, irmãos, é coisa bem grosseira. É a imoralidade e a cobiça. E o Senhor nos livrou disso através da imersão. Mas o Senhor quer nos livrar ainda do segundo nível. Esse segundo nível, irmão, é um pouco mais refinado. Muitas vezes nos engana. O que é esse segundo nível, irmão? O segundo nível é a ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Hoje é muito comum os jovens aprenderem a falar palavrão, não é isso? Quem não fala palavrão parece que não é aceito no grupo, né? E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, então esse segundo nível, irmãos, da conduta do velho homem é para estragar de vez o homem para relacionar-se uns com os outros. O homem se tornou egoísta. O homem se tornou o quê? Ele é o egocêntrico, ele é o centro do mundo, ele é o centro do universo, ele é o centro de tudo. Então ele não se dá bem com ninguém, porque tudo tem que ser benefício dele. Irmãos, o homem foi estragado para relacionamento, porque Deus quer nos fazer relacionar-nos. Deus quer nos tecer um tecido de amor. Deus quer nos entrelaçar um com o outro. Mas Satanás estragou no relacionamento um com o outro, né? Então colocou ira no nosso meio, né? Que é, né? Ó Senhor Jesus, Deus quer entrelaçar, né, homem, né, com Deus e homem com homem, com o amor de Deus. E Satanás tentou inutilizar o homem para essa finalidade. Mas a solução de Deus não foi a de recuperar o velho homem, e sim de fazer o velho homem morrer. Quando você faz um velho homem que foi crucificado juntamente com Cristo, as condutas do velho homem também acabam. Irmãos, graças a Deus, né, o Senhor quer mortificar o velho homem. E o que é ira, irmão? O que é ira? Ira é raiva, né? Às vezes você sente raiva, não é isso? Raiva das pessoas. Irmãos, essa raiva vem do velho homem. Essa raiva é para acabar com o que Deus quer fazer de nos entrelaçar. E a indignação aqui, irmãos, é mais que raiva, é ódio, é fúria. Às vezes você não entra em fúria, às vezes nem você reconhece você começa a entrar em fúria, parece que descontroladamente. Irmão, tudo isso vem do velho homem. A maldade aqui, irmãos, é malícia. Você arma, né? Arma uma armadilha para o seu melhor amigo, né? Você é mesquinho, né? No tratamento uns para com os outros. O que é maledicência, irmão? É falar mal um do outro. Irmão, fala mal se torna um vício para muitas pessoas, né? Gosta de falar mal, parece que quando você fala mal dos outros, você está acima dos outros, né? Aí começa a difamação, começa a calúnia. Irmão, isso também na igreja acontece. Começa a difamar, principalmente os líderes, né? Difamar a liderança, começa a caluniar quem está à frente. E a linguagem obscena no nosso falar, e linguagens são palavras indecorosas, são palavras, linguagem indecente. Irmãos, o Senhor quer tirar isso de todos nós. Mas não é uma mudança de comportamento. Não é nós fazemos um curso de autoajuda para a gente mudar comportamento, não, irmãos. Como aqui fala, despojai-vos. Despojar, irmãos, despojar não é reformar, não é consertar. Despojar, irmãos, é deixar de lado, é tirar do caminho, remover, né? Portanto, irmãos, não é aperfeiçoar-nos na carne, como Gálatas 3:3 Paulo fala, vocês estão agora querendo aperfeiçoar-vos na carne. Irmão, não é aperfeiçoar-se na carne, nem é promover mudança de comportamento por meio de cursos, eventos ou usar técnicas de autoajuda, né? E não mintais mais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos. Irmãos, é para tirar como a roupa. Vamos tirar a roupa, não é fazer uma mudança de comportamento, é mais tirar uma roupa. Tira essa roupa, porque não adianta continuar no velho homem e tentar melhorar o seu comportamento, né? Você daqui para frente, eu juro que não vou mais ter raiva das pessoas, né? Eu juro que não vou mais entrar em crises de fúria. Eu juro, irmãos, né? Eu juro que não vou mais gritar com você. Mas não adianta, você pode jurar à vontade, e eu juro que não vou mais, né,
usar de mesquinhez com você, né? Eu juro que vou deixar de falar mal de você. Irmãos, não adianta. Eu vou jurar que não vou mais falar palavrão. E quando você está no meio daquela amizade, continua falando palavrão. Irmãos, e mentir é próprio de quem não está na verdade. O homem se afastou da verdade. Desconectado de Deus, o homem vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por isso, então, ele comete toda sorte de impureza. Irmãos, hoje o fato espiritual é que nós já despojamos do velho homem. Irmãos, o velho homem já morreu. Já morreu, por que você vai tomar de volta? Por que carregar um cadáver? Ele já morreu. Porque toda hora você pega ele de volta, irmãos. Vamos deixar ele na cruz, sepultado juntamente com Cristo, né? Então, irmãos, vamos viver em ressurreição. Vamos viver em novidade da vida. Como? Renovando a nossa mente. Vamos renovar a nossa mente através da imersão, né? Através de exercitar nosso espírito, né? Exercitar fazendo a imersão na palavra, né? Irmãos, ó Senhor Jesus, por isso que deixa eu ler primeiro, deixe-me ler primeiro Efésios, que nós já lemos isso, Efésios 4, dê uma olhada em Efésios 4, Efésios 4, 17, que diz assim: irmãos, nós andamos na vaidade como todos andaram na vaidade dos seus pensamentos, né? Eu não vou ler essa parte aqui porque, né, pois não foi assim que aprendemos a Cristo. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Irmão, vamos tirar essa roupa. Não fica vestido de um cadáver, irmão. Ele já morreu com Cristo, né? E que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23, irmão, é o segredo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui na verdade e vos renoveis no espírito da vossa mente. Por que ele usa essa expressão, espírito da vossa mente? A sua mente agora está sujeita ao seu espírito. A sua mente se tornou o espírito da sua mente. Quando sua mente se sujeita ao espírito, na parte da consciência, você se renova, porque a sua mente se renova e abre a porta para o Senhor poder trabalhar em você, né? Aí então, e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Irmãos, hoje nós mudamos de endereço. Não estamos mais no velho homem, nós estamos no novo homem. No novo homem, irmão, nós estamos na própria verdade. Nosso proceder não vem pelo ensinamento de autoajuda. O nosso proceder vem da natureza do novo homem, que é justiça e santidade. Agora, né, voltando para Colossenses, vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes, deixa eu beber um pouco de água. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é a imagem daquele que o criou? É Cristo. Cristo não é a imagem do Deus invisível? E Cristo sendo a imagem do Deus invisível, como nós entendemos? Nós entendemos graças a Hebreus capítulo 1, versículo 3. Como Cristo é a imagem do Deus invisível? Cristo, para a gente entender um pouquinho melhor, Cristo também é o resplendor da sua glória. Como é a imagem de Deus? Cristo é o resplendor da glória. Aí você vai entender na ilustração do sol. Deus é como o sol. Cristo traz todos os benefícios do sol para você. Cristo trouxe o sol para você, não é? Ninguém consegue chegar perto do sol.
né? Porque quem chega perto do sol morre. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode ver a Deus, mas Cristo Deus trouxe Deus que ninguém pode ver, trouxe para você. Né? E Cristo é a expressão exata do seu ser. A tradução da Bíblia judaica perfeita é: Cristo é a expressão exata da essência de Deus. Ninguém consegue chegar até Deus, mas Cristo trouxe a essência de Deus para você. Como Cristo trouxe a essência de Deus para você? A expressão exata é Cristo, o quê? Ele trouxe o quê? A estampa. Quando você recebe a Cristo, Cristo coloca a substância de Deus estampada em você. A essência de Deus é estampada em você. Você, quando faz a imersão na palavra, você não ganha apenas um pouco de conhecimento da palavra, você está ganhando o quê? A essência de Deus gravada em seu coração. Cada vez mais que tem contato com a palavra de Deus está gravando, trazendo a essência de Deus para você. Então o novo homem, irmãos, a imagem foi criado segundo a imagem daquele que o criou. Então o novo homem criado segundo Cristo, tá? Então, voltando lá, versículo 11: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. O que significa não pode haver grego ou judeu? Bom, antes eu vou dizer o seguinte, irmãos, o novo homem, o que é o novo homem? O velho homem, irmãos, era aquele velho homem individual, cada um tinha, que já morreu com Cristo. E o novo homem o que é? Você vai dizer, é um novo cristão. Não, não é só um novo cristão. O novo homem, irmãos, é a igreja. O novo homem, você saiu do individualismo. Quando você creu em Jesus, você foi batizado para um corpo. Você agora é um membro de um corpo. Você deixou de ser um indivíduo. Você agora faz parte de um corpo. O novo homem, irmãos, é esse corpo de Cristo. O novo homem é o homem coletivo. Por isso, irmão, a nossa vida daqui para frente só funciona no coletivo. Vocês perceberam ou não? Até para fazer comportagem, você precisa do coletivo. Sozinho não funciona, não é isso? Então você precisa do coletivo. Irmão, nossa vida daqui para frente é uma vida do novo homem. No coletivo. Então, como é que Cristo conseguiu esse novo homem no coletivo? Efésios capítulo 2, vou ter que ler, irmãos, para vocês entenderem. Efésios capítulo 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, Deus então usou Cristo para salvar os judeus que crerem e salvar os gentios que crerem. E Deus então juntou os dois em si mesmo em um só novo homem, fazendo a paz. Não tem mais briga, não tem mais conflito. E versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a cruz, irmãos, destruiu a inimizade e juntou todos os povos da terra em um só corpo com Deus, né? E nos fez um novo homem. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, novo homem não é individual. O novo homem é coletivo. E esse novo em Colossenses 3:11, novo homem, esse novo em grego é neos. N-E-O-S, neos. Eu tomei emprestado essa sigla para chamar os jovens que estão nos ajudando para virar essa era, irmão, de neos, de que núcleo energético da obra do Senhor. Neos,
Neos aqui é novo na idade, novo de ser recente, tá? E o novo homem de Efésios 4, 24, lá também tem um novo homem. O novo ali, irmãos, é kainos. E o kainos, irmãos, é novo em natureza, é novo em qualidade, é novo em forma. Irmão, nós somos um novo homem, tanto em novo, que é recente, que é novo, Deus acabou de criar, e também é um novo na natureza, novo na qualidade e novo na forma, certo? Então, nesse novo homem, irmãos, ele se refaz para o pleno conhecimento, tá? Eu não vou também entrar muito nesses detalhes. Nesse novo homem, irmão, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livres. No novo homem não há lugar para o homem em seu estado natural. Eu sou brasileiro, nós estamos aqui, irmãos da África. Mesmo na África, temos irmãos de Congo, temos irmãos do Quênia, irmão da África do Sul, tem irmãos de Madagascar, não é isso? Tem os irmãos de Moçambique, né? Irmãos, nós somos muito diferentes um do outro. Somos ou não somos muito diferentes? Por isso, irmãos, no novo homem não cabe um homem em seu estado natural. Porque Cristo na cruz, Ele acabou com o homem natural, né? Ele destruiu toda a inimizade. Porque nós, irmãos, na nossa idiosincrasia, nós temos muito problema um com o outro. O brasileiro é desse jeito, o paraguaio é de outro jeito, né? Como é que fala o paraguaio, Ami? Vocês não escutaram ele falar, ele imita bem direitinho os paraguaios, né? Irmãos, cada um é de um jeito diferente. Para colocar todo mundo junto, irmão, no novo homem, não é fácil não. Não é fácil não. Por isso, irmãos, só mesmo a obra da cruz, que acabou com o velho homem. Então, irmãos, não pode haver um homem no seu estado natural, o grego com a sua sabedoria, e o judeu, né, com seus sinais. Eles se orgulham dos milagres que acontecem no povo judeu, que Deus fez no meio deles, né? E os gregos se orgulham das suas filosofias gregas. Irmão, se cada um ficasse no seu homem natural, irmão, não tem um novo homem, né? Graças a Deus, no novo homem não há grego, não há judeu. No novo homem não tem circuncisão nem incircuncisão. Circuncisão se refere aos que observam a lei e os ritos judaicos. A incircuncisão refere-se aos que nada tem que ver com a religião judaica. Isso diz respeito às nossas diferenças de credo e de práticas religiosas. Irmãos, até mesmo às vezes na vida da igreja nós temos algumas práticas religiosas que nos dividem, não é isso? Na minha igreja nós praticamos mais isso, na sua praticamos mais aquilo. Irmão, tudo leva-nos a dividir. Mas graças ao Senhor, irmão, no novo ano não tem mais isso. Para os gregos e romanos, todos que não falassem a língua deles, que não eram de sua etnia, eram chamados de bárbaros. Sabia disso? Tanto para os gregos como para os romanos, todos que não falavam grego, não falavam, né, romanos, eles eram bárbaros, e que não eram da sua etnia, eram todos bárbaros. E bárbaros hoje, irmão, é sinônimo do quê? Sinônimo de um povo cruel, de um povo desumano, um povo feroz, não é assim? E quem eram os citas? Você pensa, então cita deve ser o contrário, deve ser um povo culto. Não, os citas eram um povo ainda mais bárbaro. Não, diz respeito às diferenças culturais e diferenças étnicas. Irmãos, tudo isso nos divide. Quando nós fomos para a Bolívia, nós vimos até na igreja, irmão, tem muita divisão étnica, lá tem muitas etnias diferentes. Irmão, nós, no novo homem, não pode ter essa divisão, né? E escravos e livres referem-se às diferenças sociais e econômicas, divisão entre ricos e pobres, os mais cultos, os menos cultos, os mais estudiosos, os mais estudados, os menos estudados. Irmãos, tudo isso nos divide.
todas as diferenças, irmãos, estão anuladas e substituídas por Cristo, através de uma transformação metabólica. Não adianta apenas dizer, irmão, daqui para frente não vamos ter mais diferença étnica, diferença cultural, diferença econômica, diferença social. Então não adianta, não adianta, é só fazer o velho homem morrer. Amém. Irmãos, nós no novo homem, irmãos, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo no grego, Ele é tudo no judeu, Ele é tudo no brasileiro, Ele é tudo no rico, tudo no pobre, Ele é tudo em todos. Irmãos, por isso que em 1 Coríntios 12:12, dê uma olhada. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aqui claramente se refere ao corpo de Cristo. Nós somos muitos membros, mas nós somos o quê? Fazemos parte de um só corpo, assim também com respeito deveria ser a igreja, mas aqui fala assim também com respeito a Cristo. Irmão, na verdade, a igreja, quando Deus conseguir, através do que o que o Senhor dispensou para nós do livro de Efésios, Deus deseja, irmãos, através do rio da graça, dispensar todas as riquezas de Cristo. Deus deseja dispensar todas as realidades divinas. Vocês ainda se lembram de Efésios? Na verdade, Deus deseja dispensar, através do rio da graça, o próprio Cristo para nós. Deus quer preencher cada vazio nosso. O vazio, irmãos, é formado pelo velho homem, que agora que saiu o velho homem, fica um vazio, irmãos. Deus quer preencher com a realidade, Deus quer preencher com Cristo. Quando todos os vazios seus forem preenchidos com Cristo, o que vai resultar? Quando todos os seus vazios forem preenchidos com Cristo, o que vai resultar? Resultar Cristo, não é? Quando um grego que creu no Senhor deixar Cristo preencher todo o seu ser, o que ele vai virar no fim? Cristo. O grego vai virar Cristo, o judeu vai virar Cristo, um escravo vai virar Cristo, um livre vai virar Cristo, um brasileiro vai virar Cristo, americano virá Cristo. Então Cristo será tudo em todos. E por isso Ele está nos preenchendo até a plenitude de Deus. Irmãos, é assim que o Senhor vai voltar, e o reino de Deus vai se estabelecer aqui na terra. Não haverá mais eu e você, minha opinião, sua opinião. Cristo será tudo e em todos. Deus abençoe vocês, amém.